Bom dia, então, meninas. Bom dia. Olha só, vou tentar ajustar aqui para a gente ter um foco bom para nossa professora lá entender bem o que está acontecendo. Então, muito bem, vocês foram comunicadas, eu já conversei com algumas de vocês sobre o nosso projeto que é contra a infrequência, né, a baixa frequência. O que nós estamos planejando, né, o que a gente está pensando. Essa ação ela não é para ser começada agora, tá? Eu tive que dar uma olhadinha na minha ata lá, que tem do conselho de classe, para os diretores, e a gente percebeu baixa frequência, principalmente nos cursos técnicos, assim, né? Algumas reprovações por conta de frequência, mas também por conta de nota. Então, o que é interessante a gente pensar em fazer para esse ano, para a gente modificar essa realidade? Primeiro, a gente já está na direção tentando fazer com que os alunos participem mais sem tanto atraso. Então, é uma coisa que às vezes a pessoa chegou 30 segundos atrasada. Tá, mas aí a gente está tentando reorganizar isso. Depois, o que fazer além disso, além de receber um bilhetinho, receber uma convocação, para que a escola não se torne só um ambiente de reclamação. O Grêmio, que é uma instância colegiada e que tem bastante significado na escola, vocês têm como objetivo auxiliar a escola em alguns projetos que vocês mesmos podem criar e alguns projetos que a coordenação ou a direção possa trazer para vocês. Então a primeira coisa é a gente pensar o que fazer nessa baixa frequência. O que pode ser feito? Então, primeiro, criar um projeto de motivação, que pode ser feito através de banner, de cartazes, aquilo que vocês conseguirem fazer para colocar e espalhar pela escola, tá? Depois, nós temos no nosso calendário, nós teremos aquela recuperação final de trimestre. Lembrando que esse projeto não é para agora, não é de início agora, né? Não vai ter como ser feito agora no final do primeiro trimestre. Ele precisa ser repensado, precisa ser organizado com os professores, pedagogos, os professores que utilizam quadra, né, de educação física, porque vocês vão utilizar dessa maneira para fazer atividades com o pessoal. Vocês serão responsáveis por organizar todas essas partes. Então, lá nessa recuperação final, lá no segundo trimestre, os alunos com baixa frequência, que a gente já faz todo esse controle, já tem ali o controle da frequência, né, pela busca ativa, e também quando a gente chega ali e tem aquele bando de gente que chega um pouquinho atrasado, a gente já tem esse controle, né? Então a gente já sabe quais são os alunos que estão com muita infrequência, e por motivos assim que são coisas que não assim, de grande valia, né? Porque veio devagar demais e tal. Algumas considerações a gente faz, né? Outras a gente não deixa escapar. Então a gente está tentando motivar os alunos e também os familiares, porque nos grupos dos pais a gente manda também bastante interação com eles em relação a isso. Então, nessas atividades de recuperação, os professores, né, a equipe pedagógica, os professores farão as atividades, eles ficarão responsáveis pelas atividades de recomposição. Então, os alunos que tiverem baixa frequência, que é vamos dizer assim, um item que traz vamos dizer assim, uma perspectiva de não aprendizagem. Então, se você não está vindo, você não tem aprendizagem. Você pode estar tirando nota, porque está fazendo algum trabalho com outro colega, né? Mas não está tendo aprendizagem porque não está frequentando a escola.
Então, os professores são responsáveis por criar as atividades de recuperação. Então, eles vão ficar com os estudantes daquelas séries em sala de aula, recompondo as atividades que eles perderam nos dias que faltaram. Tá? Então, lá na recuperação final, eles vão ter um valor X. Normalmente, os professores colocam como item para fazer essa recomposição o valor da média, que é a média 6, né? Alguns professores podem exigir média 7, do aluno que não alcançou, média 7, mas eles serão comunicados sobre a infrequência daquele aluno. Olha, aluno X teve tantas faltas, ele precisa recompor a aprendizagem. Né? Então, não é só porque ele alcançou 6 que ele vai poder participar desse projeto, tá? O que deve ser feito e em quanto tempo deve ser feito? Primeiro que vocês terão agora o final, que é metade do primeiro trimestre, e depois o segundo trimestre quase inteiro para começar a pensar nessas atividades que podem ser feitas. Como que a gente vai fazer? Foi pensado em 3 dias. Eu e o diretor-geral conseguimos imaginar que 3 dias é o suficiente para que vocês consigam dar conta disso, mesmo porque 3 dias, com vocês organizando, significa que são 3 dias que vocês também estarão fazendo uma outra atividade diferenciada, organizando e ajudando, mas são 3 dias que vocês também estarão fora de sala de aula. Significa que vocês também precisam alcançar essas metas, tá? Não ficar com nota abaixo do esperado, e também a frequência de vocês precisa ser boa. Né? O que pode ser feito? Atividades desportivas e culturais. Então a gente imagina atividades desportivas, jogos, gincanas. A intersérie? Pode fazer, só que a gente vai pensar em grupos, tá? Então, a gestão do tempo, a gestão das atividades, vocês não vão estar sozinhas. Tem a professora coordenadora, a professora Eliane vai estar junto com vocês, os pedagogos, e a gente vai dar essa ajuda para que vocês possam pensar nessa grade de horário, de como que vai ser feito também. E depois é com os professores, porque os professores da turma que estiverem lá, eles deverão estar presentes, né? Eles estão lá para poder dar essa força. Então, como que acontece? Os diretores vão auxiliar naquilo que for preciso. Material, por exemplo, vocês precisam da gincana, precisam de bala para poder, em algum momento, utilizar uma bala numa gincana. Precisa de algum outro item para fazer cartaz. Então, os diretores, tudo que vocês precisarem, vocês vão anotar com bastante antecedência para que a gente possa fazer o pedido para ser comprado. Esses materiais que serão utilizados. Depois, o que pode ser criado? As gincanas. Aí vocês vão imaginar o que pode ser criado nessas gincanas. Tá? Então, a partir do que eu vou dizer agora, porque vai ser por grupos, vocês vão colaborar então com ideias agora, para que a gente possa já ir anotando nesse projeto, para que a coisa possa ir engrenando. Por quê? Tendo um quadro de como essas coisas vão acontecer, vocês mesmos vão, nas salas, vocês mesmos já vão alinhando isso com os alunos. Vocês mesmos podem preparar um cartaz ou alguma coisa e já deixar organizado quem vai fazer tal coisa em qual horário. Então, nós podemos separar assim, é uma ideia, e vocês podem auxiliar nisso. O primeiro dia, que é lá na quarta-feira, primeiro e segundo de todos os técnicos, tá? Primeiro e segundo, FD, MEC,
Tá? E aí vai assim na sequência. No segundo dia, aqueles que não participaram do primeiro, pode participar. Um outro segundo, mais um terceiro. E no terceiro dia, só os terceiros anos aí participarão. Tá? Os outros ficam em sala de aula. Porque a escola é muito grande, então a gente não tem como colocar todos os grupos de uma vez só. Então tem que ser separado por grupos técnicos, os técnicos de um curso primeiro e segundo em outro momento, e aí a gente organiza isso, e os terceiros anos também, lá gente, ou intercalar, isso é a ideia que vocês podem fazer, não podemos intercalar, vocês mais do que eu sabem como que os alunos estão entre si, porque a gente também não quer que uma turma que tenha problema com a outra traga problemáticas disciplinares durante esse acontecimento, esse evento na escola. Tá? Então, o que vocês acham? Como que vocês podem ajudar nessa criação da gincana? Pode falar. Eu sei que tem uma turma do terceiro ano que não vem da sexta, né? Que vai lá pro SESI. Então, acho que já teria que mudar para todo mundo participar, né? Daí tiraria do Senai esse não, dia? Acho que não, né? Porque é do curso, acho que nem pode, né? Só que eu tô falando, mudar igual o dos trote era na sexta, mudou pra quinta porque eles estão na escola na quinta só. Isso, tem que pensar nesses grupos que estarão no Senai. Eles teriam tem que participar. E daí na quinta a automação tá lá, entendeu? Automação, segundo e primeiro mecânico. E na sexta? Na sexta tem só o terceiro mecânico. Então, porque daí o terceiro mecânica tá na sexta. Daí ele já trocaria pra quinta, os terceiros anos, e os outros trocaria pra sexta, né? Pra todo mundo participar. Que daí é injusto, né? Um participar, o outro não. O objetivo é que todos os que tiverem, assim, frequência acima do esperado, a nota, né? Que seria como a gente fala, o valor acima do esperado, todos tenham a possibilidade de participar, né? Então, a gente tem que pensar realmente em como fazer esse cronograma. Então, ver quais são os que vão para o Senai e que não vão, o dia que vão, para poder organizar certinho para eles estarem aqui. Tá? Não serão todos, porque provavelmente alguns estarão fazendo a prova de recomposição e esses outros que estão com tudo em ordem, né, que não tem nenhuma tarefa para fazer, vai estar participando então dessa gincana. Porque, igual eu penso, no curso eles não podem faltar, mas muitos alunos que às vezes podem ir pro curso, podem pensar, como é na escola, eu vou faltar na quinta. Eles querem faltar. E daí, como vai ter a gincana, eles virem, entendeu? Incentivar. Isso. E para gincanas e para as atividades culturais, o que vocês imaginam? Naquela brincadeira da bexiga no pé dele, mas estourando a bexiga do outro. Tem aquela lá também que coloca, tipo, alguma coisa, uma laranja, uma laranja. Aquela lá do ovo. boca. Eu acho que daí também, não sei se poderia ser ovo, daí coloca Uma bolinha, bolinha, daí coloca o ovo, o saco, a brincadeira do saco, ele ficar pulando. Então são atividades que dá para vocês irem pensando e também procurar uma coisa que seja diferente, que seja criativo, né? Porque aquela dança da cadeira, esse negócio é muito batido. E no caso nós do Grêmio, a gente teria que participar em todas, tipo, para ajudar. Vocês estarão ali organizando. No período Né? da A creche gente também. tem que ficar em todas daí. Vocês têm que... não, pode dividir por grupo, né? Para não ficar cansativo, porque vocês vão precisar... Por exemplo, se nesse dia tiver jogos, por exemplo, com um professor de educação física ali, naquele momento da aula, ele vai poder auxiliar vocês. Então, pensa que naquele dia vai ser jogos. No segundo dia vai ser jogos. Então, os alunos não vão participar
da gincana e de jogos. É um dia para gincana, um dia para jogos, né? Ou pode fazer uma rotatividade entre eles, para que todos eles participem um pouquinho de cada coisa. Mas, por exemplo, gincana não são todos os estudantes que gostam de participar, né? Não é todo mundo que gosta de torta na cara, não é todo... Então, a gente pode fazer isso diferente. Mas o que a gente pretende com isso? Qual é o objetivo? É que a escola se torne um momento recreativo durante ao longo do ano, e não só lá no final do ano com o interclasse. Lá no final do ano vai ter todas essas atividades também, né? Mas pensar no decorrer do tempo. E agora é motivar para que eles comecem a frequentar mais, a não atrasar tanto, para que eles possam participar. Então agora é fazer aquele momento de propaganda, né? De olha, o projeto vai ser assim que tiver o aval do diretor Carlos, que é o diretor geral, a gente já começa a programar. Esse aqui é o projeto Aluno Top 10, são só alunos, e a direção tem para semanal, né? Que é a sala VIP, essa sala que é só sobre a frequência, aí, claro, frequência, os alunos muito indisciplinados que criaram algum constrangimento ou briga, eles não vão participar, né? Eles ficam retidos em outro momento, mas é por sala daí. Aí a direção vai fazer também, e aí é semanal. Esse é para aquele final de trimestre, o final do segundo trimestre e o final do terceiro. Tá? Então, é que para agora, nesse momento, os dois projetos, só que um é a participação pedagógica, é muito mais voltado para o pedagogo. E esse é voltado para uma instância colegiada. Na instância colegiada mais perto disso, são vocês que são estudantes, né? Não poderia ser a PMF, não poderia ser o conselho escolar. São vocês que são estudantes e estão vendo a realidade da escola. Então, assim, a criação vai ficar por conta de vocês. Cartazes para gincana. Então, o que vocês elaborarem, vocês vão pensar e vai colocar numa listinha o que é necessário, o que não tem na escola, que é necessário comprar para que a direção possa ir atrás dessa verba e deixar para vocês, olha, isso aqui então é para ser usado no final do trimestre, naquilo que vocês precisarem. Em relação aos jogos, a gente tem que fazer pensando que a quadra que dá para utilizar é só aquela que está coberta, porque se estiver chovendo, né, for um dia que estiver chuvoso, não dá para fazer. Vocês vão ter que se organizar em relação aos professores, e se eu posso ajudar no horário deles, os professores que vão estar ali, porque de repente é a mesma turma que vai estar utilizando ali, é a turma que ele já estaria, né? Então ele vai estar ajudando vocês nesse tipo de jogos mesmo, mas vai ser entre os alunos que criarem ali o grupo para jogar. Pode ser vôlei, pode ser futebol, pode ser o que eles quiserem, né? E atividades culturais. Também pode ser pensado numa sala de cinema, o anfiteatro serve bem para isso, né? Pode ser pensado numa roda musical, com alunos que queiram ficar ali. E a gente tem os inspetores, tem os pedagogos que podem estar dando uma olhadinha nesse momento, né? E o professor da sala que estariam com esses alunos, eles também terão que acompanhar. Vocês não vão estar sozinhos ali o tempo todo, né? Algum momento, é claro que vocês deverão estar ali sem ninguém, mas se acontecer alguma coisa inesperada, aí vocês vêm e comuniquem a direção para a gente poder nos organizarmos. Ok? Ok. A gente tem alguma pergunta sobre isso? Eu tenho uma opinião. Eu acho, imagino que só a gente lá, eles não obedeceriam. Não, mas não vai eles dar. iam...
Em qualquer momento, eles sabendo que era a gente que tá organizando, eu acho que eles não obedeceriam. Qualquer coisa. Um vôlei, time, essas coisas. É só o terceiro ano hoje. É difícil conseguir só os terceiro anos dentro da quadra. Então, eu acho assim, que isso ó, é mais difícil. aqui é por aluno, então às vezes não está misturado ali, eles que têm que se organizarem, tá? Vocês só vão fazer o convite. Na organização que eu digo, é ali vocês montarem as coisas que forem, por exemplo, do vôlei, deixar pronto, né? O professor que não vai estar em sala de aula é que tem que estar ali dando essa atenção, né? Junto com algum pedagogo, com alguém que esteja da direção, eu ou o diretor Carlos, para esse momento acontecer. Porque é lá no final do trimestre, né? Então, os professores vão estar sem avaliação para fazer, eles já concluíram tudo, tá? Então, eles já vão estar um pouco mais folgados em relação à criação de atividade, essas coisas. Então, a gente vai contar com esses professores, porque só vai estar em sala de aula os professores que têm aluno que estão retidos não foram bem na avaliação, nas avaliações, e terão que fazer aquela recuperação geral, tá? Então, os professores não vão estar aqui na sala dos professores tendo o evento que vai estar acontecendo. E isso a gente vai ser bem firme com os professores, né? Eles têm que estar lá, porque geralmente o aluno não obedece o outro mesmo, né? Mas não é nem questão de obedecer, é questão de colocar respeito. Então daí aí tem que ter imposição. E como eu estou organizando o projeto, eu vou estar lá também, tá? Então assim, a gente vai ter essa cobertura do diretor, da direção, de algum pedagogo e dos professores, tá? E nesse caso do convite que o senhor falou, como que vai ser feito? A gente vai passar nas salas ou vai ter algum aviso assim? Vocês vão elaborar pelo Canva, por algum outro programinha, esse convite. Só esperar a liberação do diretor-geral sobre esse assunto. Aí eu já passo para um de vocês já se organizam, conversam. Pode utilizar uma aula para isso, para essa organização mesmo, porque é um trabalho pedagógico, né? Faz parte da formação de vocês. E aí vocês elaborarem esse cartaz, que pode ser colocado, mas vocês serão responsáveis por entrar nas salas e falar, olha pessoal, a partir do tal dia a gente começa a elaborar o projeto nota 10, né, ou do aluno nota 10, e aí explicar como que vai ser isso. Eles vão ter perguntas para fazer, né? Como que vai ser isso? E vocês vão falar, não pode estar incluído nas faltas, não pode ter menos do valor que o professor é que vai colocar. Se o professor acha que os alunos devem participar só a partir da nota 7, da média 7, né, ou da média 6, mais que isso eu acho que os professores não vão colocar, mesmo porque elaborar prova demais nesse finalzinho de trimestre vai ser complicado, que é uma recuperação geral. E dá pra gente gravar vídeos pra mandar no grupo dos pais, mandar no grupo dos alunos também, postar no Instagram do Grêmio, do Wolf. Sim, a hora que vocês tiverem toda essa comunicação, vocês podem fazer um roleplay ou um teatrinho, né? E para fazer uma coisa bem divertida para jogar aí nos grupos que existem, convidando mesmo os pais a incentivar os filhos, né? Porque é importante, tá? Principalmente a questão da frequência. Olha, qual é a problemática? Nós temos hoje em dia, nossa base de frequência ela está em 83%. Ela é muito baixa. Então nós estamos sempre, o Wolf está sempre ficando em último lugar no núcleo. Tá? E isso seria para os 3 turnos? Manhã, tarde e noite? Ou só na manhã, na tarde? Não, os 3 turnos, mas à noite a pedagoga Karen e as professoras de formação docente vão organizar o projeto. Como é
são turmas menores, dá para elas organizarem de uma outra maneira. De manhã é que é mais problemático. A gente precisaria vir, né, de manhã e à tarde para ajudar. Seria o ideal, mas a gente acha que talvez vocês não consigam. A maioria trabalha no período da tarde. Então daí fica por conta só dos professores mesmo. Mas a gente poderia ver também com as outras integrantes, porque às vezes alguém pode vir, né? Mas acho que não seria uma quantidade grande. Seria no máximo umas 5 meninas. Acho que nem 5, acho que umas 3, 4 meninas. Porque tem, né? Vai dar vontade também. É. Então tá, deixa eu parar a gravação que já foi demais.